Hoje conversaremos sobre resiliência e adaptação em tempos de mudança, né? Vamos tentar entender bem esta palavra resiliência, que é essa capacidade que nós temos de nos adaptar, de nos transformar diante de algumas dificuldades, de mantermos a situação de um equilíbrio emocional e após uma situação difícil até mesmo sairmos de maneira mais positiva, criando essa suposta casca emocional e tirando o melhor dessa mensagem, né? A resiliência é essa capacidade de transformação após uma grande dificuldade, uma situação de estresse, um momento muito difícil. Boa noite, Rafael. Então o pessoal vai entrando, pode ir indicando aqui, trazendo situações, exemplos de resiliência. Minha mãe, meu pai, aqui a Nair Cristani, boa noite. Vamos conversar então sobre esse tema hoje, né? Esses tempos de muita mudança, quando as pessoas passam por essas grandes mudanças, dificuldades, como ter essa capacidade de resiliência e como tirar o melhor dessa mensagem, desse momento difícil, para que a gente possa crescer também com essas dificuldades, por mais difíceis que elas sejam, né? Vamos aguardar o pessoal entrando, boa noite. Pode ir encaminhando essa live aí para quem tem interesse. Aguardo a solicitação aqui do Rafael. E hoje essa transformação, né? Tem uma frase muito interessante de um professor meu. Boa noite, Rúbia. Boa noite, Tati. Que quando nós não nos transformamos, a gente não quer mudar, aceitar algumas mudanças, a vida nos transforma. Então é uma frase muito forte que vocês podem colocar aí na geladeira de vocês. Quando eu não consigo me transformar, a minha vida me transforma, né? Então deixa aqui, o Rafael solicitou. Vamos. Resiliência e adaptações. Vocês estão me escutando bem aí? Boa noite, Rafael. Olá, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem, hein? Tudo certo, tudo certo. Beleza, maravilha. Eu tive uma questão com o meu áudio aqui, precisei mudar um pouco hoje, mas se tá me ouvindo, tá bom. Tá certo. Então hoje esse tema é um tema, principalmente aqui ele sempre é um tema pertinente, né? A gente tentar entender essas mudanças, as nossas maiores dificuldades, seja uma questão financeira, problema no trabalho, perdi o trabalho, acabou o casamento, doenças graves, perdi tudo. E é um tema que agora está bem aflorado aqui no nosso Rio Grande do Sul, que as pessoas acabaram realmente perdendo tudo, né? Situações ali que é uma coisa dramática. É um tempo de mudança, a mudança climática, cidades que talvez vão ter que se mudar, e as pessoas sendo impactadas diariamente. Inclusive as pessoas a gente acaba se envolvendo, né, no noticiário diariamente, vendo e sentindo tudo que as pessoas estão sentindo, porque realmente é tocante essa situação. Mas o que tu poderia nos introduzir sobre essa questão, sobre a resiliência, que às vezes essa coisa, né, nós passarmos por uma situação, tentarmos manter o equilíbrio durante aquela situação e talvez depois daquilo sairmos até mais fortes, né? O que tu nos coloca aí como uma introdução sobre esse tema para o pessoal ir te escutando, já vai indicando a live. Boa noite a todo mundo que entrou. Como é que tu poderia introduzir esse assunto aí para nós, as pessoas que já estão acompanhando? Beleza, maravilha. Boa noite, muito obrigado aí, né? E muito bom estar aqui com vocês, né? Sejam todos bem-vindos aí nesse nosso encontro aí. Então, esse é um tema bem forte e importante, né? Porque quando tá tudo bem, é fácil fazer as coisas do dia a dia, é fácil a gente continuar aquilo que a gente está vendo ali, né? Eu atingir aquele objetivo que é visível para mim, é fácil eu dar o passo que eu preciso para chegar lá. Agora, quando não tá tudo bem, às vezes é difícil. É uma sensação, às vezes, de vontade de jogar toalha, parece assim, né? Tipo, não adianta eu continuar, né? Só que, cara, a vida não tem lá fora, né? E a gente precisa realmente dar os passos. E tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não controla. E dessas coisas que a gente não controla, a gente precisa aceitar. Aceitar o que não tá no nosso controle, né? E simplesmente fluir com o que a gente pode
o que a gente pode fazer? Desculpa. Você falou a frase aí do teu professor, né? Que quando a gente não muda, a vida muda pela gente. Eu queria começar esse tema ilustrando o caso de uma paciente que eu atendi, que para mim ele ilustra muito bem isso, assim, sabe? Que a vida vai dando sinais pra gente e às vezes a gente não acolhe aqueles sinais por conta do apego às coisas como elas são, do jeito que as coisas são, né? A gente não faz o que a gente já sabe que precisa fazer, mas a gente vai segurando, a gente vai protelando, vai deixando mais para outro dia, né? Essa minha paciente, ela estava trabalhando numa empresa e ela não queria mais estar naquela empresa. Ela não aguentava mais o chefe dela, ela não gostava do trabalho, ela estava descontente, ela não queria mais fazer isso. E aí o que aconteceu? Ela começou a fazer um processo seletivo para uma outra empresa. E ela foi chamada nessa outra empresa. E quando ela foi chamada na outra empresa, ela disse assim. Aí ela começou a botar empecilhos. Não, peraí, mas essa empresa é mais longe de casa, eu acho que eu não vou ganhar a mesma coisa, eu acho que não vai valer a pena. Essa aqui é ruim, mas eu já conheço. Aquela história, né? Sabe como é. Aí ela disse assim: não, eu não vou na outra empresa e tal, não vou. Aí para ela não queria dizer que não queria ir na empresa. Então, ela queria colocar coisas que pareciam impossíveis da empresa aceitar para a empresa dizer que não aceitou as condições dela. Aí ela chegou para a empresa que chamou ela e disse assim: olha, é mais longe da minha casa, eu vou ter que ir de ônibus, vou perder mais tempo, não sei o que, eu teria que ganhar pelo menos assim, tipo, 50% a mais do que o salário que a empresa estava oferecendo, que já era mais do que ela ganhava na outra. E a empresa disse para ela: ok, pode vir. Aí ela ficou assim: puxa vida, e agora o que que eu E faço? E ela falou assim: agora? não, mas o problema é que eu vou ter que sair de ônibus, eu tenho que pegar meu filho na creche, com o ônibus não vai dar tempo de eu sair para pegar ele na creche, não sei o que, eu teria que vir com o ônibus antes, então eu teria que sair meia hora mais cedo. A empresa falou: tudo bem, pode sair meia hora mais cedo, não tem nenhum problema, pode vir. Aí ela falou assim: puxa, mas é que tem um dia na semana que não sei o que aconteceu, que eu não poderia trabalhar na sexta tarde por causa de não sei o que. A empresa: não, tudo bem, não precisa vir na sexta tarde, não tem problema, a gente quer você, pode vir, tá tudo certo, né? E ela botando todos os empecilhos ali. E aí era sexta-feira, a empresa mandou um e-mail e disse assim, disse para ela disse assim: olha, eu vou responder até segunda de manhã então, beleza. Aí tá, passou o fim de semana pensando sobre isso e tal, né? Aí chegou segunda de manhã, ela abriu o e-mail dela às 7h30 da manhã, lá na empresa antiga, né? Abriu o e-mail, esse e-mail que a empresa nova mandou, e disse assim: olha, eu agradeço demais por vocês terem me acolhido, terem, né, aberto as portas para mim, terem confiado no meu trabalho e tal, mas eu decidi que vou ficar na empresa atual e não vou aceitar o emprego, né? E mandou o e-mail. Na hora que ela apertou o enter, o chefe dela chamou ela e despediu ela. Nossa, que Então, assim, história. aí ela já ligou pro cara da empresa nova e disse: eu mandei um e-mail agora há pouco, desconsidera o e-mail, não era eu. Sim. E aí ela foi para a empresa nova. Mas assim, o que eu quero dizer? Às vezes está tudo pronto para a gente ir por um caminho novo, sabe? Os indícios estão ali, os sinais estão ali, tá tudo certo. É só o nosso medo de ir. E o nosso medo é o apego às coisas do jeito que elas são. E às vezes as coisas já não estão boas, mas a gente continua apegado porque é conhecido, né? E aquele conhecido faz a gente não viver o incrível que está à nossa disposição, né? Exatamente, porque a transformação das pessoas, o novo, como tu colocaste bem, o desconhecido, a gente fica seguro ou inseguro com o desconhecido. Tudo que é desconhecido, a gente fica meio inseguro. Então, Uhum. naturalmente, nos transformarmos, aceitar a mudança, fazer diferente, não é um movimento tão simples, porque a nossa mente ela tem essa insegurança, é novo. A pessoa que tem um sistema lá, por exemplo, na farmácia da minha esposa, vai mudar o sistema agora. Aí o pessoal, vai mudar o sistema, é tudo diferente. Então, até se adaptar, daqui a pouco até é para melhor. Só que aquela primeira aceitação dessa mudança de sistema, né? Vai mudar, agora vai ser de uma outra forma que a gente vai ter que declarar o imposto de renda. Então mudou de novo, então é desconhecido. Tudo que é desconhecido a gente acaba trazendo uma insegurança. E aquela frase da transformação, da mudança, é exatamente isso. Se eu não consigo me transformar por conta própria, de alguma forma a vida vai me transformando. É esse exemplo que tu Uhum. colocou também. Então a gente vai tendo que se adaptar e tem pessoas que dizem assim, não, eu não vou mudar, né? O Uhum. sistema da empresa agora, há muito tempo atrás, tinha os vendedores locais que tinham que fazer visitas. Agora o sistema vai mudar por vendas por internet, por celular. E aí tinha um amigo meu também que não aceitou. Não, eu vendo há anos, pessoalmente, eu vou, faço as minhas visitas, eu não aceito essa transformação.
ele acabou sem Sempre deu emprego. certo, assim, né? Por que eu vou É, ter que mudar agora? e a Aham, empresa mudou, ele acabou sem emprego, ele não quis se aham, transformar. uhum. Então é como se ele ficasse rejeitando, não querendo mudar pela insegurança, porque aquilo já era familiar a forma que ele trabalhava. E às vezes isso que é familiar, né? Tem um termo aí que chama. Tem um professor que eu conheci que ele fala, que diz que é ofurô de merda. Não sei se já ouviu falar isso. Ofurô de merda é assim, sabe o ofurô, aquele tipo uma banheira, tem os Sim. jatinhos quentinhos? Imagina um ofurô de merda. Aí você tá lá dentro daquele ofurô de merda, né? Aí você tá ali, cara, você sabe que aquilo ali não é lugar para um ser humano estar ali. Aquilo ali é fedorento, aquilo ali, pô, é o pior, não é lugar para você estar. Mas tá quentinho, não tá? Tem um jatinho quentinho nas costas. Você sabe que você sair de lá, você vai ter que tomar banho, você vai ter que lidar com isso. Então você fica um pouquinho mais. Não, eu vou ficar mais um pouquinho, né? Eu vou deixando. E às vezes a gente passa a vida nesse ofurô de merda aí, porque aquilo é conhecido para eu não ter que lidar com aquilo ali. Eu faço de conta que tá tudo bem e vou seguindo, né? Só que tem coisas que a gente precisa encarar, tem coisas que a gente precisa enfrentar, né? E eu vejo assim, ó, o que faz a gente mais ser apegado às coisas do jeito que elas são é o medo de perder, sabe? O medo de ser criticado, o medo de não dar conta. É o apego àquilo que eu construí, porque eu encontrei uma forma de viver a minha vida e dessa forma que eu descobri tá dando certo. Eu tô conseguindo pagar as contas, eu tô conseguindo ser reconhecido, valorizado e tal, e parece que esse é o único jeito possível. E se eu acho que esse é o único jeito, que o meu trabalho define quem eu sou, de alguma forma, em algum momento, a vida vai tirar isso de mim para que eu possa fazer outra coisa, até que eu entenda que não é o meu trabalho que define quem eu sou, o trabalho é o que eu faço, né? E eu construí aquilo ali e posso construir outras coisas, né? Do mesmo jeito, eu acho que a minha casa é o que eu fiz. Quantas pessoas às vezes passam por isso e acabam perdendo a casa para elas entenderem que a casa não é quem elas são. A casa é algo que elas fizeram. E se elas lá atrás, sendo a pessoa que elas eram, já conseguiram construir aquela casa, agora elas vão poder construir muito mais, fazer mais do que isso, construir melhor. Claro que ninguém queria perder, né? Ninguém queria abrir mão de tudo que construiu até aqui, mas, cara, foi você que construiu, não foi ninguém que te deu. E se você já fez lá atrás, você já sabe o caminho, agora é mais rápido, agora é mais fácil, né? Agora dá para fazer de novo. E tem coisas, às vezes, que a gente fica numa postura assim, sabe, de uma criança que fica assim, brigando contra, dizendo assim, não, isso não é justo, não é certo, não devia ter acontecido isso, que nem no caso da enchente agora, e tudo que aconteceu, quantas pessoas perderam a casa, perderam móveis, perderam familiares, perderam animais de estimação, perderam tanta coisa, né? E assim, é claro que é doloroso, é óbvio que ninguém queria estar passando por isso. E não é justo que aconteça, sabe? Mas, cara, o mundo não é justo, o mundo é o que é. E não interessa o quanto você brigue contra isso, brigue com Deus, brigue com o universo, você diga que não é justo, não vai mudar o que aconteceu e não vai fazer voltar atrás. Então você precisa aceitar o que é, do jeito que é, para você reconquistar a tua força e você poder refazer e fazer muito mais. Porque agora, né, imagina que você perdeu a tua casa, mas você tá aí, a tua família tá aí, o que tem de mais importante tá aí. Então é nisso que você tem que focar a tua atenção e não no que você perdeu, porque seja lá o que for que você perdeu, você construiu, né? E essa questão de você ter construído lá atrás faz com que você possa construir de novo. Claro. E as pessoas têm que acessar realmente essa tristeza, sentir realmente, chorar, acessar toda a tristeza e ficar com a mensagem. Qual é a mensagem dessa situação? O que que ela está me trazendo para mim? Porque eu também não posso não sentir a tristeza, né? Se tu for perceber agora os velórios, né? As pessoas quando elas morrem, os velórios estão cada vez mais rápidos. As pessoas não sentem, não vivem aquele luto. Se tem, por exemplo, ali uma viúva chorando no caixão, o que que as pessoas falam? A primeira coisa, dá um remédio para aquela mulher, senão ela vai morrer, anestesia aquela mulher. Então as pessoas não podem mais sentir a dor, a gente tem que estar totalmente feliz e bem a todo instante. Então a gente acessa a tristeza e a vida, a gente vai ter muitas derrotas na vida, várias situações, várias perdas, várias dores. A questão é não nos conectarmos com essa derrota. Ficar conectado e me apeguei à derrota e aí eu fico emaranhado naquela dor. Então, acesso à dor, me sinto essa derrota, tudo bem, vão ter derrotas, Uhum. mas como que eu me transformo, como que eu tenho essa capacidade de não desistir, de insistir mais uma vez, a ponto de daqui a pouco entender que aquilo serviu para que eu consiga me transformar realmente, né, Rafael? Claro, exatamente. O que você falou é muito importante, né? A gente fala assim na terapia que um trauma é uma emoção muito forte que eu senti em um determinado momento da vida
que eu não soube lidar com aquilo, eu não pude expressar aquele sentimento, vivenciar aquele sentimento, ele ficou guardado dentro de mim. Então eu fazer de conta que não doeu, não faz a dor desaparecer. Eu fazer de conta que não me incomodei com aquilo lá, ou que eu não fiquei triste, não faz a tristeza sumir. Né? Então você precisa olhar para aquilo, você precisa dissipar esse sentimento. Como é que você faz isso? Sentindo ele. Então, assim, não dá para você passar uma vida inteira, passar 5 anos vivendo uma tristeza aí, que aí já passou do limite também. Mas também não dá para você fazer de conta que não sentiu. Você tem que sentir na medida certa, deixar fluir para fora de você. Se precisar de ajuda para isso, procure um profissional que possa te ajudar com isso. Deixe isso fluir para fora e a vida que segue, entendeu? Porque seja lá o que for que você está sentindo tristeza pelo que aconteceu, é porque havia amor, havia carinho, havia cuidado, seja uma pessoa que você perdeu, seja alguém. Então foca nesse lado positivo aí, sabe? Usa esse lado positivo para ajudar a dissipar mais rapidamente toda essa dor aí. Entenda que eu vejo assim que a posse, ela é tipo uma ilusão, assim, sabe? Eu vejo que é uma ilusão. A gente acredita que eu sou dono de alguma coisa, só que às vezes a gente aquilo é nosso dono. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Eu tenho um tio, e esse meu tio, ele tem uma chácara, um sítio, assim, né? E ele quase nunca vai lá, porque ele tá sempre trabalhando, sempre preocupado, sempre correndo atrás, não sei o que e tal. E ele, de vez em quando, ele vai lá e ele só vê problema, que tem que fazer isso, que tem que roçar aquilo, que tem que resolver, porque não sei o que, porque tem o gasto, porque tem que comprar. Tipo, é uma dor de cabeça pra ele. Aí o que acontece? Lá no sítio dele tem um cara que trabalha lá, que é o caseiro. Sabe? Cara, aquele caseiro lá é o cara mais feliz que eu conheço, sabe? E ele tá felizão da vida, ele vai lá e trata os bichos, ele conversa com as flores, sabe? Ele desfruta daquilo ali. E aquilo não é dele, e ele sabe que não é. Mas é muito mais dele do que do meu tio, entendeu? Porque ele vive aquilo ali de verdade. Pro meu tio, aquilo ali é um peso, né? Então eu digo assim, essa questão da posse, muitas vezes ela é uma ilusão. Eu acho que eu sou dono das coisas. E no fim das contas, cara, você vai morrer daqui a pouco e as coisas vão continuar aqui. Aquele terreno vai continuar, a casa vai continuar, a família vai continuar, o universo continua. Pensa quantos milhões de anos a Terra tem, a gente não tem nem 100 anos, né? Então, cara, a gente fica aqui 100, sei lá, 120 anos, talvez. A Terra existiu muito tempo antes da gente, vai existir muito tempo depois. Você acha, você passa a vida correndo atrás de comprar um pedaço de terra, de comprar um carro, de comprar uma casa, você acha que aquilo ali é a tua vida. E não é, na verdade você é muito mais do que você veio aqui para experimentar, né? Então você já experimentou muitas coisas, o que mais tem para você experimentar? Talvez seja lá o que esteja acontecendo na tua vida, seja o momento, seja a força do universo para te fazer olhar outras coisas, olhar de outro jeito, viver talvez de uma outra forma, né? Experimentar coisas diferentes. Sim, e o teu tio provavelmente quando adquiriu esse sítio seria uma coisa que ele queria muito. Aham. Ele se imaginava trabalhando, se imaginava fazendo, e depois quando ele teve, ele começou a perceber de outra forma. Exato, exatamente. Virou uma prisão para ele, né? Ele tem que pagar, tem que resolver, tem que, né? Enfim, tudo isso. E é isso. Às vezes, assim, a gente toma decisões na vida baseado em uma coisa. Tipo, o meu tio, ele queria ser feliz, queria ter o sítio, ele entendia que ter o sítio era a forma dele ser feliz. E ele tomou aquela decisão e comprou. Só que a partir de então ele viu que aquilo não estava fazendo ele feliz. Só que agora eu comprei o sítio, agora eu não posso vender, eu não posso perder dinheiro, não posso, não sei o que lá. E aquilo que te motivou a tomar uma decisão tá te levando para o caminho contrário do que você queria, mas você se sente preso naquilo ali, né? Então, o nosso caminho é talvez olhar de volta para nossa vida e ver por que que a gente está fazendo o que a gente está fazendo e se aquilo ainda é útil na minha vida hoje. Sim, aqui o pessoal, o Cláudio colocou, compra uma chácara, mas tem aquela É, brincadeira do sítio da chácara, né? Que são duas alegrias, quando compra e quando vende. Que o pois pessoal é. também tem que aprender a curtir essa jornada. Tem também essa situação que quando tu consegue algo, tu resolve algo, tu comprou aquele carro zero, e aí tu sai com o carro zero, tu sai com o Ford Focus da concessionária, olhando para o Ford Fusion, que está lá na vitrine. Uhum. Quando tu resolve, conquista, bate também aquela situação de e agora, qual é o próximo objetivo, a ponto de desvalorizar tudo aquilo que eu sonhei e imaginei. É que eu vejo assim, é muito mais gostoso você desejar algo e sentir que está na iminência de conseguir aquilo. É mais gostoso do que ter aquilo. Sim. É louco isso, mas é assim, a neurociência mostra isso. Você desejar e acreditar que pode, sentir que você está se aproximando daquilo é mais gostoso do que ter aquilo. Porque ter aquilo traz uma satisfação muito momentânea e muito rápida, mas traz um vazio do tipo assim, tá, e agora? Né? Meio que perde a força, assim. E eu atendo muita gente fazendo essa referência, assim, Cássio, muita gente que conseguiu muito dinheiro na vida, sabe? Muito mais dinheiro do que imaginava que poderia ter, sabe? Ganhou muito dinheiro. E essa pessoa ela perde o sentido de viver.
ela perde o sentido de viver, ela perde a força, sabe? Porque o que que acontece? Aquilo que aquela vontade de correr atrás, de ganhar dinheiro para sair de uma situação de miséria, ajudar a família, numa situação complexa que aquela pessoa estava, aquilo era a mola propulsora que fazia ela agir, fazia ela correr atrás, fazia ela ter as decisões, enfim, se enfiar em coisas que às vezes traziam trabalho para ela, mas que fazia ela correr atrás. E de repente chega um momento que ela não precisa mais disso. Ela sabe que se ela não trabalhar, a vida vai continuar, os negócios continuam, o dinheiro continua entrando. E ela perde o porquê. Sabe por que que eu vou continuar fazendo isso? E essas pessoas geralmente passam a ter problema de relacionamento, porque elas sentem que as pessoas em volta delas sempre estão querendo tirar algum tipo de vantagem delas. E aí elas sentem que elas não podem confiar nas pessoas, né? Então, assim, o que que a gente precisa fazer nesse caso? A gente precisa ter um novo porquê, né? Então, independente de você, da fase que você está passando na tua vida, você que está vendo essa live agora, qual que é o teu porquê? Por que que você faz o que você faz, sabe? E o porquê que você faz o que você faz não é o trabalho que você faz. O trabalho que você faz é o como você consegue atingir o teu porquê. Mas a pergunta é, por quê? Por que que você existe? Por que que você acorda pela manhã? O que que te move, né? Tente entender isso e veja se o jeito que você está executando esse teu porquê aí, ele ainda é condizente com a pessoa que você é hoje. Porque talvez você está executando o teu porquê do jeito que você fazia há 20 anos atrás, mas talvez hoje dê para você fazer o teu porquê de um jeito muito mais rápido, muito mais leve, muito mais produtivo, muito mais tranquilo, né? Então essa que é a pergunta, qual é o teu porquê? É isso aí. Sim, acessar o nosso máximo potencial, né? Quem está aqui assistindo essa live, pessoal, tem algum comportamento que vocês fazem no dia a dia que vocês gostariam de deixar? Eu tenho aquela situação, aquela coisa, é uma mania de limpeza, é um hábito de comer algo. Eu gostaria de parar de fazer aquilo. Todo mundo tem alguma coisa, Uhum, né? Vocês podem colocar aqui, eu tenho eu tenho. uhum, E quem aqui tem alguma coisa que gostaria de começar a fazer? uhum, Começar a fazer um exercício, começar a ler um livro, começar a meditar. Então, primeiro nós temos que identificar, né, o que eu estou fazendo de movimentos disfuncionais na minha vida e o que eu estou fazendo de movimentos funcionais. Por que que eu não consigo parar de fazer esse movimento que eu sei que é disfuncional? Um alcoólatra, por exemplo, ele sabe que o álcool faz mal, mas ele não consegue parar de fazer aquele movimento. Então, o que que nos prende? Qual é as situações inconscientes? Aí nós vamos voltar para aquela questão do autoconhecimento, né? Como que eu me liberto desses movimentos e como que eu consigo fazer essa mudança? O que que eu preciso acessar? Sentir as emoções, acessar a minha inteligência emocional. Nós não fomos ensinados nessa parte emocional, né? Na escola ninguém nos ensinou, medita, respira, pode chorar. A gente aprendeu a capital de Pernambuco, a capital do Rio Grande do Sul. Então é foram verdade. estudos diferentes. Ninguém nos ensinou a lidar com essas questões emocionais. Como é que nós Uhum. acessamos isso, pessoal? Terapia, hipnose clínica, imersões, né? Esses cursos de imersões que o Rafael vai dar aqui também é uma coisa fantástica. Uma imersão transforma as pessoas, porque a gente acaba se conhecendo, entendendo o que, que me puxa para o menos, o que, que me puxa para o mais, como que eu acesso essa força. Então, é investir em autoconhecimento. Eu pergunto para alguns pacientes meus, quanto do dinheiro que vocês já ganharam na vida de vocês, vocês já investiram em autoconhecimento? E o pessoal me responde quase nada. Agora, a primeira vez na consulta. Então, a gente não investe em autoconhecimento, a gente investe em uma felicidade externa que acaba não nos preenchendo, Uhum. né, Rafael? E você vê no meu curso presencial, a coisa que eu mais ouço no curso, você falou de imersão presencial aí, né? A coisa que eu mais ouço é assim, eu achei que era só comigo. É muito incrível, você começa a falar de padrões, aí alguém começa a contar uma história e todo mundo olha assim, caramba, eu sou assim, eu achei que isso era só comigo. E quando a gente vê aquilo no outro, vê que o outro é humano também, sabe? Vê que o outro é igual a você, aquilo ali faz a gente se aceitar, a gente entender que a gente é normal, porque a gente acha que a vida dos outros é perfeita, que só eu é que tenho as minhas loucuras internas, só eu é que sou esquisitão, estranho e tal. E quando eu vejo, cara, isso é normal, todo mundo tem isso aí num ambiente onde isso pode ser expressado, cara, isso muda tudo, eu me aceito muito mais e fica tudo muito melhor. Ó, a Rúbia falou ali, eu sou de uma geração onde perder o emprego ou colocar sua opinião no ambiente de trabalho era algo errado.
Pois é, mas a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa expor a nossa opinião, enfim, entender que a vida faz parte disso. Eu vejo assim, essa geração, eu vejo as pessoas dizendo assim, como um critério de status, assim, eu estou há 30 anos trabalhando na mesma empresa, né? E com o mesmo trabalho. Eu digo assim, caramba, como pode isso, né? Eu fiquei 8 anos no lugar, não aguentava mais estar lá, não conseguia nem olhar para aquele lugar mais, né? Porque a gente precisa mudar, sabe? E às vezes a gente fica tanto tempo fazendo a mesma coisa porque aquilo ali é confortável. Mas será que você já não aprendeu o que você tinha para aprender lá, sabe? Será que não é hora de fazer um voo maior, se desafiar mais? E o desafio dá medo, sim. Mas é ele que faz a gente viver novos lugares, né? Eu vejo a questão de resiliência. Resiliência é justamente você fazer o que precisa ser feito, mesmo que talvez você não esteja com vontade de fazer aquilo ali. E entre os teus exemplos aí, você deu o exemplo de ir para academia, por exemplo, ou fazer uma atividade física. Nem todo dia você vai estar com vontade de fazer aquela coisa. Nem todo dia você vai estar com vontade. Nem todo dia você está com vontade de trabalhar com o que você faz. Nem todo dia você está com vontade de olhar para as tuas questões internas, sabe? Mas eu vejo que autoconhecimento, para mim, não é um lugar onde você chega. Para mim, autoconhecimento é uma decisão que você toma, sabe? Você diz assim, cara, eu vou me conhecer. Porque assim, as pessoas chegam e te tiram do sério. Isso vai acontecer sempre. Em algum momento, alguém vai fazer uma coisa que vai te tirar do sério. A questão é, quando você não decide se conhecer, você mergulha naquela raiva e diz assim, por que fez isso? E você começa a retrucar, não sei o que e tal. E quando você escolhe se conhecer, você percebe que você ficou com raiva e você diz assim, nossa, que curioso, eu fiquei com raiva. Por que será que eu fiquei com raiva do que esse idiota fez? Né? Por quê? Né? O que aconteceu dentro de mim? E aí quando você para encontrar essa resposta, você acha uma resposta que vai te blindar não só daquilo se repetir na tua vida, mas de várias outras coisas que estão associadas com a mesma coisa, né? Então, você decidir se conhecer é o maior investimento que você faz em você. E você falou que você pergunta para os teus pacientes, né, Cássio, quanto que eles investiram em autoconhecimento. Sim. Eu vejo assim, ó, ninguém toma decisões burras nessa vida. Cara, se você decidir, você tem duas coisas na tua frente, a opção A e a opção B. Você sempre vai decidir o melhor, não vai? Você não vai dizer, não, a opção A aqui eu vou trabalhar e vou ganhar 15 mil reais por mês. E a opção B eu vou trabalhar e vou ganhar um salário mínimo. Não, eu quero a opção B. Ninguém escolhe isso. As pessoas escolhem o melhor que elas podem. Elas escolhem sempre o que é o melhor, certo? Então, por que a gente está tomando decisões que estão fazendo a nossa vida não ser a melhor que a gente pode ter? Sabe, por que você não está ganhando 15, 20, 50 mil reais por mês? Por que você não está vivendo na casa que você queria ou sendo reconhecido do jeito que você queria? Porque você está tomando as decisões que estão de acordo com o que você consegue enxergar, certo? Sim. Você está tomando as melhores decisões que você pode. E o que vai ampliar o teu horizonte, vai te fazer ver mais? Você se conhecer. E como é que você vai se conhecer? Investindo em você, sabe? Você é a tua maior ferramenta. O maior projeto que você tem aqui nessa vida não é a tua casa, não é o teu emprego, não é a tua profissão, não é o teu filho, é você. Sabe? Até pelo teu filho você precisa investir em você. Porque quanto mais você investir em você, mais você vai se melhorar, mais você vai se lapidar, mais você vai trabalhar de forma inteligente. Trabalhar de forma inteligente não é trabalhar mais. É de alguma forma encontrar jeitos de você ganhar mais e causar mais impacto no mundo, nas pessoas, com aquilo que você faz, podendo trabalhar menos e tendo um resultado melhor. Isso vai se expandir para a tua família, para os teus filhos, para os teus colegas, vai fazer a tua missão aqui ser maior. Mas para isso você precisa enxergar. Se você não está fazendo isso, é porque você não está enxergando. E se você não está enxergando os caminhos de fazer isso, é porque você ainda não se conhece, você está sendo guiado pelo teu inconsciente. O nosso convite aqui é para você olhar para o teu inconsciente, entender o que tem aí dentro, assumir o controle disso e mudar, para que você faça decisões melhores e tenha resultados melhores. Sim, porque essas mudanças não dependem de um conhecimento técnico, né? Faça isso. Todo mundo sabe, por exemplo, que tem que beber 2 litros de água por dia. Mas as pessoas às vezes não conseguem. Vão dar desculpas. Ah, não tenho tempo porque eu trabalho demais. Vão achar as mais variadas desculpas para não fazer aquilo. Então, o conhecimento, não basta só o conhecimento. A gente tem que ter o autoconhecimento, o nosso inconsciente, investir em terapia. Se escutar, muitas vezes, imersões são fundamentais. E aquele exemplo que tu deu da pessoa que está, às vezes, há 30 anos na mesma empresa, até tudo bem, mas provavelmente ela vai se... A forma que ela está fazendo esse trabalho, às vezes, já está diferente. Ela mudou, ela evoluiu como a empresa. Então, esse caminho, esse movimento de transformação e de evolução, ele é fundamental, porque se eu não consigo me transformar, a vida vai me transformar de uma forma ou outra.
E aquilo que tu colocou é interessante. Quando alguém me fala algo que eu me estressei, minha mulher me reclamou aqui que eu tô bagunçando, que eu não fiz algum serviço, e eu já retruco, isso também é um sinal de autoestima baixa. Uhum. Eu não consigo aceitar. Quando um chefe, um colega de trabalho dá um feedback, ó, tu poderia fazer isso melhor, essa tua atitude tá assim, assim, assado, a pessoa, vocês se estressam ou vocês aceitam e falam pro colega, fale-me mais sobre isso, gostei de escutar. A Uhum. pessoa normalmente já retruca, a Uhum. autoestima baixa. Eu Uhum. também não me aceito como eu sou, humano e comum, a ponto de querer mudar. Quem se estressa com algo, quem se estressa com críticas, com frases, né? Minha mulher me falou isso, meu marido me falou aquilo, meu chefe só me dá feedback negativo. É porque a pessoa não se aceita e tem a autoestima baixa. Por que a autoestima é como eu me enxergo? E eu também preciso me aceitar como eu sou para depois fazer essa transformação. E essa transformação também é algo gradativo, né? Eu tenho os meus sonhos, eu quero algo muito grande, eu começo pequeno e me coloco em movimento, e leio um livro, e começo uma meditação. Mas não é uma coisa que vai ser talvez milagrosa, mas a gente tem que Uhum. dar esse primeiro passo para a transformação, né, É. Rafael? Eu vejo assim, tudo que a gente sabe hoje a gente aprendeu em algum momento da vida. E às vezes tem áreas da vida que a gente não se permitiu evoluir ainda. E a gente está reagindo de forma infantil. Você vê, quando alguém critica o teu trabalho, você está reagindo como uma criança de 5 anos, dizendo assim, não, o meu negócio está certo, né? O meu brinquedinho tá bom aqui, né? Não se meta no meu brinquedinho aqui. E aí é o ego ferido mesmo, né? E quando a gente pode entender que nós somos adultos e que cada um está fazendo o melhor que pode, você consegue entender que aquilo não é com você, mas é com a atitude que você teve, com o que você falou, com o que você fez, que talvez dê para ser diferente. E às vezes não quer dizer que o que você fez está errado, mas para o outro doeu. Entendeu? Então, não quer dizer que você tenha, não é uma questão de disputa de ego, saber quem está certo e quem está errado, mas é questão de você entender que o que você faz tem influência nas outras pessoas. E se aquilo está incomodando o outro a ponto de te falar, talvez seja algo válido de você ouvir, de você entender, de você acolher, né? E de você, de alguma forma, ver se aquilo faz sentido para você poder mudar. Porque quando a gente se coloca numa posição defensiva, de defender o meu ponto de vista, e a gente naturalmente contra-ataca para se defender. Diz assim, não, porque você que faz errado, porque você fez não sei o que lá ontem, porque você deixou jogado e tal, e aquilo vira uma bomba, né? Você vai jogando gasolina na fogueira, né? Aquilo vai Sim. aumentando cada vez mais, né? Então a gente precisa aprender a ter essa capacidade de aceitar o que a vida traz pra gente, entender que as coisas são como elas são, né? E que o outro não está necessariamente querendo me fazer mal. E isso é uma das coisas que mais causa problema de relacionamento, né? Eu vejo assim, a gente não acolher a demanda do outro. Eu vou te dizer, Cássio, assim, a coisa que mais fazia eu e a minha esposa brigar antes no começo do nosso relacionamento. Cara, quando eu entrei nesse processo de autoconhecimento, aquilo ficou nítido assim na minha cara, sabe? Esfregou na minha cara. O que acontecia? A gente, como homem, foi educado a ser meio quieto, meio reservado, não falar de sentimentos. A gente não fala de um problema se eu não acho que a pessoa pode me ajudar a resolver o problema. Não é? Eu vou lá e falo, não, eu tenho um problema aqui, vamos resolver. Acabou. A gente quer resolver. A gente é resolvedor de problemas, a gente foi criado para ser isso. Só que as mulheres não, as mulheres gostam de falar, as mulheres gostam de ser ouvidas, elas precisam expor, colocar para fora, né? Aí o que acontecia? A gente estava em casa, às vezes estava tudo bem. Aí às vezes ela chegava e dizia assim: nossa, eu queria comprar uma blusa lá, mas estava muito cara e aí não deu para comprar. Cara, aquilo ali parecia, no meu entendimento, eu sentia que ela estava me criticando, como se eu não tivesse dinheiro, como se eu não fosse bom o suficiente, como se estivesse falhando. Aí eu já me fechava e disse, não, mas por que você quer comprar tanto? Por que não sei o quê? E aí virava aquela briga, aquela discussão e tal. E, cara, ela não estava me cobrando nada, ela só estava falando de como ela se sentiu, ela não queria que eu resolvesse o problema, sabe? E o que eu entendi no processo, assim, é que tem coisas que ela fala que eu não tenho que resolver. Eu tenho que acolher e dizer, pois é, né? Que pena, sinto muito. Ela talvez nem queria comprar aquela blusa, ela só queria falar de como ela se sentiu diante de uma coisa que aconteceu no dia a dia. E às vezes a gente não tem essa capacidade de ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, entender que o outro fala e se comunica de um jeito diferente do meu. E não tá errado, só é diferente. Às vezes a gente precisa acolher aquilo ali e deixar fluir. Sim, isso tem, eu tenho exemplos também de filhos de pais que moram longe, que às vezes as mães ligam contando que o meu medicamento não está funcionando, aquela dor voltou, e essa minha paciente, ela queria resolver o problema. Então, vai lá e marca uma consulta, eu pago a cirurgia para ti, bababá, tchau.
A mãe queria conversar, falar Aham, um pouco, que a filha ficasse só escutando. E a filha queria resolver o problema, não tinha tempo para escutar. aham, Então isso acontece também na relação pais e filhos, né? Na aham. relação marido e mulher também. Aí naquele caso ali tu percebia como se fosse uma indireta para ti, aí batia na tua Parece. autoestima. Eu pegava para mim, é. Então, mas mais um exemplo nesse caso aí de pais e filhos, me veio aqui muito nítido. Quando eu fui fazer faculdade, morar fora, eu morei sozinho durante quase um ano depois que eu fui dividir apartamento. E às vezes ficava, né, carente, sozinho, morava em outra cidade e tal, né? Aí às vezes ligava para casa de noite, né? Aí não tinha quem falar, às vezes, né, ligava para casa. E aí, geralmente era minha mãe que atendia. E a mãe atendia, e mãe é mãe, né? Já, tudo bem, como é que você tá, não sei o quê, e perguntava da faculdade e tal, tal. Eu lembro uma vez que eu liguei e o meu pai atendeu. Aí ele falou assim, alô? Eu falei, oi pai, tudo bem, não sei o quê. Ele assim, o que você quer? Eu falei assim, não, não quero nada, não. Ele falou, então tá bom, tchau. Desligou. Eu não queria nada mesmo, entendeu? Aí a mãe ouviu a conversa e já me ligou de volta, sabe? Mas é um Sim, exemplo, sabe? Assim, tipo, é muito prático, muito objetivo. Você não quer nada, então tá bom, tchau, beleza, resolvi, tá tudo certo. E não sim. é por mal, sabe? Mas é porque a gente foi educado de um jeito diferente. Claro, e as energias diferentes, né, de pai e mãe. Ou quando a mãe não tá na extensão escutando e já entra no meio da conversa. O que que tu quer, meu filho? Pode falar. Aham. Né? É Então, bem isso, né? Então, essas energias, normalmente tem gerações que têm essa facilidade de comunicação, de falar, de acolher, e pessoas que também têm essa dificuldade, né? Então, nós temos essas supostas exigências na nossa cabeça, ou tomar algo como pessoal, algo me incomodou, mas muitas vezes não é pessoal, a pessoa está querendo realmente estar falando de outra coisa, outra história, e eu tô com a minha autoestima baixa. Eu estou precisando uhum, trabalhar em mim, né? Melhorar a minha autoestima, melhorar essa aceitação de crítica e também aprender a como comunicar algumas situações quando a gente está insatisfeito. Voltando para essa questão do casamento, a gente tem uma tendência a reclamar de algo, rotulando, generalizando, dizendo tu é assim, tu sempre faz isso. Vamos pegar o exemplo de um cara aí, um marido que bebeu a semana inteira. E aí a mulher fala, tu é um alcoólatra, tu bebeu todos os dias. E a gente uhum, vai pegar o exemplo, não, tu saiu segunda, terça, quarta e quinta. Vejam bem, esse cara não saiu sexta, sábado e domingo, não foi a semana inteira. Então tu uhum, relata o fato, tu saiu segunda, terça, quarta e quinta, e aí tu vai falar sobre ti, sobre os teus sentimentos, tu não vai falar do outro. E eu me uhum, sinto um pouco triste, eu me sinto um pouco abandonada, parece que tu não gosta de ficar comigo. Então tu vai falar como tu se sente para não comunicar, não falar muito do outro, para ver como uhum, que o outro escuta essa informação sobre o teu sentimento. Agora, quando tu uhum, rotular, tu falar, tu sempre faz isso, de novo tu tá fazendo isso errado, porque o certo e errado é variável. Tu bebe muito. Para mim, o muito é uma coisa, para o outro é outra. Então, a uhum. informação é relatar o fato e falar sobre o meu sentimento quando a gente quer Exato. comunicar algo para o casal. Porque os problemas de diálogo começam aí, né, Rafael? Essa Uhum. coisa do tu quis me dizer isso, tu quis me dizer aquilo, o que, que tu quer me dizer com essa informação? E quando você fala do que você está sentindo, não tem como estar errado, né? Não tem como estar errado, é o teu sentimento. Tipo assim, nesse exemplo, né? Quando você sai para beber com os teus amigos toda noite, 3 vezes por semana, sei lá e tal, eu me sinto abandonada, eu me sinto sozinha, eu sinto que eu não sou boa o suficiente, eu sinto que a minha companhia não é agradável, que você prefere estar com outras pessoas. Se você falar assim, a outra pessoa que está do outro lado vai pensar assim, cara, eu não tinha pensado por esse lado, eu estava vendo no meu sentimento, né? Eu não tinha pensado como você se sentia. Agora, se você diz assim, você é um bêbado, vagabundo, não sei o que e tal, o que que a pessoa vai fazer? Vai se fechar e vai contra-atacar, porque você que faz, não sei o que e tal. E aí vira um problema. Então, cara, não tem como estar errado você falar de como você se sente, sabe? Não tem como. Fala do que você está sentindo, deixa o outro tomar consciência do que está acontecendo. Você vai ver que vai mudar muita coisa aí, né? Só que a gente precisa sair de uma posição reativa para poder fazer isso. Olha, Tamara Sim. falou que é E necessário o diálogo. Pois é, é o é, necessário mesmo. exatamente, o diálogo e a forma que se dá esse diálogo para que ele não fire também uma repetição de conflitos, de algo que está querendo ser dito de forma subliminar. Tu não percebeu no meu olhar, tu não viu que eu me virei de costas, né? Tentar deixar claro, relatem o fato, falem como vocês se sentem,
e também aceitem as suas. Ninguém aqui é perfeitinho, que faz tudo certo. Aceitem as suas dificuldades, nós somos humanos e comuns. Todo mundo tem um pouco da autoestima baixa, pessoal. Todo mundo quer se valorizar, quer melhorar um pouco mais. Por que eu vou fazer o curso do Rafael aqui agora, quando ele ouvir? Eu quero me valorizar mais, eu quero trabalhar, ter mais uma ferramenta. Por que o Rafael foi buscar e ainda busca incessantemente conhecimento sobre essa parte emocional? Para se valorizar. Por que tu coloca os teus áudios lá no Spotify para acessar mais pessoas, para todo mundo ter acesso, para ti também ter mais valor de alguma forma, impactando as pessoas, mas buscando essa evolução, esse movimento em busca do mais. Então, a resiliência com as nossas maiores crises na vida, crise no casamento, crise financeira, filho com doença, problema aí com parte material também, elas vêm para nos transformar de alguma forma. Cabe a nós tentarmos entender essa mensagem e se nós não conseguimos sozinho, nós buscamos ajuda. Nós buscamos ajuda como mentor, como terapeuta, como mestre, com práticas meditativas. Essa transformação, às vezes, ela precisa de um guia para que a gente consiga ter um acesso mais fácil e entenda melhor. Ela se torna um movimento mais fácil, não é uma coisa tão pesada de fazer sozinho, Rafael. Com certeza. Ó, a Bruna tá aí, boa noite, Bruna. A Itamara falou, tem que falar o que você não está gostando. E a Alba, isso é verdade, falta diálogo, o diálogo é muito importante. A gente precisa falar, né? Essa questão que você falou de desapegar das coisas, né? Eu até compartilhei uma história hoje de um cara, né, que estava dando uma palestra aí. Ele falou o seguinte, que ele criou uma academia e ele foi crescendo, em 5 anos ele construiu 6 academias. E ele pegou e vendeu aquelas 6 academias, 5 anos depois, ganhou um bom dinheiro. Ele abriu um novo negócio. E esse sócio dele no novo negócio roubou o dinheiro dele, enviou para outro país e de repente desapareceu, tudo sumiu e foi tudo por água abaixo, né? E ele perdeu tudo que ele construiu. E ele falou nisso, né? Que ele estava vivendo esse momento, olhando para aquilo, 5 anos da minha vida que eu dediquei o esforço para construir, perdi tudo, não sei o que e tal. E ele ficou um tempo nessa, né? Por que isso aconteceu? Não foi justo e tal. Até que ele disse assim, cara, mas eu decidi começar um outro negócio. E nesse outro negócio, nos próximos 12 meses, eu ganhei 5 vezes o que eu tinha de dinheiro naqueles 5 anos que eu trabalhei. Ele falou justamente isso. A questão é, o que eu construí não foram as 5 academias. O que eu construí fui eu. A pessoa que eu me tornei nesse processo. E essa pessoa que se tornou essa pessoa, ela vai fazer de novo e de novo, vai fazer quantas vezes forem necessárias. Então é por isso que a gente precisa crescer, a gente precisa se conhecer, a gente precisa evoluir, entender que o que acontece na nossa vida é só um reflexo do que está dentro da gente. E quanto mais a gente investe na gente, quanto mais a gente se coloca em situações diferentes, inusitadas, situações em que é o desconhecido, eu abro espaço para eu ter resultados diferentes. Porque sempre que eu faço só o que eu conheço, eu sempre tenho só os resultados que eu sempre tive. É confortável, mas de certa forma me mantém preso ali. Então, assim, é desesperador fazer algo novo, né? Mas é o que traz resultados diferentes. Eu vejo que nem a tua esposa aí também, ela abriu uma outra loja de uma outra área também, né? Não foi totalmente diferente do que ela fazia. E também, assim, é desesperador. Cara, é um mercado que eu não conheço, eu não sei como que é, eu tenho expectativas, esperanças e tal, mas é só fazendo algo diferente que você pode ter algo diferente, que você pode construir, que você pode fazer algo legal, né? E é desesperador, porque, cara, não é o ramo que eu conheço, não é uma coisa que eu entendo, mas ainda assim não quer dizer que não vai dar certo. É aquele desejo de ir lá, de se conhecer, de se lançar no desconhecido que faz a gente expandir o nosso mundo e a gente se torna maior. Sim, e tu acessa, tu vai para uma área desconhecida. O que o desconhecido nos traz? Um pouco de medo, um pouco de insegurança. Eu vou num lugar que eu não conheço, né? Eu vou começar algo que eu não tenho totalmente o domínio. A primeira vez que eu fui trabalhar com grupos de constelação, sempre trabalhei individual. Ah, não gosto muito de grupo. Opa, dá uma certa insegurança. Depois tu percebe a força do grupo, a força da imersão, dos cursos. A Lisiane Sain entrou ali, ela estava namorando o curso, acho que ela vai confirmar. A Lisiane também é terapeuta. Esse exemplo que tu colocou, né, do empreendedorismo em áreas diferentes, em se arriscar, vamos nos transformar, vamos fazer algo novo. O Cláudio colocou aqui também, o mais difícil, ele colocou aqui, deixa eu ver onde é que ele botou, o mais difícil hoje é entender de gente. Exatamente. E, por exemplo, quem é uma empresária, minha esposa, aí tem uma questão aí com os colaboradores, os funcionários dela.
que trouxeram uma demanda, uma queixa, uma questão, uma rixa. É justamente a tua função é essa. Tu vai ter que ir lá escutar o teu colaborador, teu funcionário, e tentar fazer essa mediação, porque tu tem essa capacidade. Se tu já está naquela posição, é tu justamente que faz isso. E aí tu vai ter os Exato. teus métodos, né? Então, essa questão que nós colocamos das formações, inclusive na nossa turma terão, né, empresários que vão ter com os funcionários juntos, pessoas pensando no mais, pensando no me conhecer para que eu possa acessar o meu potencial, fazer aquilo que eu quero. Eu tenho o desejo de fazer aquilo, não consigo. Ou eu quero parar de fazer alguma coisa. Eu quero Uhum, parar de sentir algo, mas eu não consigo. Eu uhum. estou preso no meu inconsciente. Então, mas ó, respondendo o Cláudio ali, ele falou, né, que o mais difícil é entender de gente. Mas eu te pergunto, quanto você tem dedicado de esforço na tua vida para entender de gente? Porque assim, você quer entender de fisioterapia, você vai fazer uma faculdade de fisioterapia. Você quer entender de construção civil, você vai fazer uma faculdade de engenharia, você vai virar pedreiro, você quer entender de, sei lá, microfisioterapia, você faz um curso de microfisioterapia, você quer entender de, sei lá, Celular, qualquer coisa aí. celular, iPhone, mídia É, digital. de ar-condicionado, você vai fazer um curso especializado nisso. Eu te pergunto no quê? Qual tipo de qualificação e certificação você tem buscado para entender de gente? Porque às vezes é difícil entender de gente quando a gente está tateando no escuro, sabe? Você está tentando se informar, né? Tipo um cego tentando guiar outro cego, e a gente às vezes fica no escuro ouvindo dicas de pessoas que elas não entendem, né? E elas estão dizendo o melhor que elas podem, sabe? Eu vejo assim, uma coisa que é inegável é o resultado que a pessoa tem na vida dela. Isso é o melhor que ela tem, faz ela ter o resultado. Então, se você quer entender de gente, procura uma pessoa que está cercada de pessoas boas, uma pessoa que está bem relacionada, que se sente bem, porque aquilo que ela sabe, ela aplicou na vida dela, né? Então, assim, às vezes a gente está procurando informações no lugar errado. Ou a gente não está procurando porque a gente acha que é difícil demais. E às vezes não é tão difícil, sabe? Quando você entende como você funciona e tem uma base de entendimento, assim, como a gente vai fazer no nosso curso em Santo Ângelo, fica muito mais fácil de você entender por que, que você decide o que você decide, quais são as chavinhas que viram dentro de você, e você tem uma ferramenta que possa mudar essas chaves, possa fazer você virar chaves diferentes ou mobilizar estados emocionais diferentes de forma leve, de forma fácil. É por isso que eu gosto tanto da hipnoterapia, porque ela te permite usar a tua criatividade para mobilizar um estado interno de forma tão leve. É às vezes que a gente pensa assim, cara, se isso era tão fácil, por que, que não me ensinaram antes, sabe? Eu penso assim, por que não ensinaram isso na escola e a minha vida ia ter sido tão mais fácil se eu soubesse o que eu sei hoje, sabe? Se na escola eu pudesse ter ferramentas para lidar com as dores emocionais que eu passei na minha construção, na minha faculdade, né? Como teria sido mais fácil? Mas eu não teria sido quem eu sou hoje, não ia valorizar tudo isso do jeito que eu valorizo, porque eu me construí desse jeito, né? Aquela dor me lapidou e me tornou a pessoa que eu sou hoje. Então, é isso que, de alguma forma, me torna especial. Todo mundo é especial por conta da sua história de vida e da sua construção que teve até aqui. Então, o convite é esse, assim, sabe? Entender de gente pode parecer difícil se não tiver um referencial. Mas se você tiver um caminho, um método, uma forma, fica fácil. Fica fácil de entender. Você olha para as pessoas e fica óbvio por que, que as pessoas fazem o que elas fazem, por que, que elas agem do jeito que elas agem. Eu garanto, Cássio, aí, com todo o teu conhecimento, todo esse tempo de caminhada que você tem, você olha para a pessoa entra no teu consultório, antes dela dizer bom dia, você já sabe muita coisa dela, não sabe? Você já sabe o que, que Claro. ela passou, os desafios, as dificuldades, os problemas. Você já sabe, você faz um raio-x ali. Por quê? Porque a tua caminhada te capacitou para isso, né? Então, dá realmente para a gente se entender melhor aqui, ó. A Itamara falou assim, ter o autoconhecimento é libertador, é isso aí, isso faz a gente se conhecer e entendendo da gente, a gente pode entender do outro. Claro, e a dificuldade muitas vezes em entender as diferenças, né? Uma pessoa é uma pessoa muito lerda. Como é que a pessoa não enxerga isso? Padrões diferentes, sistemas familiares diferentes. A pessoa teve uma gestação, viveu uma vida intrauterina diferente, um pai e uma mãe diferente. Talvez se tu vivesse no útero da mãe daquela pessoa e tivesse a infância dela, tu entenderia aquela pessoa. Então, Uhum. essas grandes diferenças que nós temos nos seres humanos, cada um com o seu talento, a sua habilidade para desenvolver algo, né, a sua importância, assim como os sentimentos, pessoal, não tem sentimento bom ou ruim.
A tristeza é boa ou ruim? Ela tem a sua função. Ela mostra algo. A raiva é bom ou ruim? Ela tem a sua função. Ela tem a sua mensagem. Então cabe a nós entendermos essas pessoas, por que essa pessoa veio até mim, por que eu estou atraindo esse tipo de situação e como que eu me adapto. A resiliência também fala de adaptação, flexibilidade, mudança para sair de alguma forma mais forte. Obrigado a esse problema, obrigado a essa doença, essa dor, mas agora eu me despeço dela, eu me transformo, eu melhoro os meus hábitos, né? Eu pago a dor de sair do sofá para fazer um exercício cardiovascular ou eu vou para o hospital, sinto a dor de ir para o hospital. Então as derrotas, as dores, elas vão acabar sendo inevitáveis. A gente vai fazer os movimentos para o mais e essa coisa de entender de gente hoje em dia é uma coisa fundamental até para a gente se relacionar, senão a gente vai acabar surtando, negando, eu me estresso demais com as pessoas, eu não aceito essa pessoa, esse tipo de pessoa eu não aceito, né? Então é uma coisa mais nossa, o que a gente não aceita em nós mesmos? O que eu preciso trabalhar em mim, né, Rafael? Ah, com certeza, né? E quanto mais a gente entende, mais a gente aceita as coisas como são, né? E, cara, e você aceitar, eu vejo que o nosso sofrimento emocional humano, ele tá justamente de eu não aceitar as coisas como são. Porque as coisas são do jeito que são e eu quero que sejam diferentes. Vamos pegar o exemplo da tragédia aí que a gente começou a falar, né, no início da live aqui. Sim. A água subiu, estragou a casa, né? Aconteceu. As coisas são assim. Ninguém fez isso acontecer. A culpa não é de ninguém. Aconteceu. Não adianta você achar um culpado. Se achar um culpado, não faz aquilo desaparecer. Aquilo é como é. O nosso sofrimento está em não aceitar as coisas como elas são. Porque a gente queria que fosse diferente. Eu queria que não tivesse acontecido. Eu queria que a água não tivesse entrado em casa. Claro que você queria. Eu também queria. Ninguém queria que isso tivesse acontecido. Mas você querer que isso seja diferente faz ser diferente? Não faz. Então, a gente precisa aceitar que as coisas são como são e elas estão do jeito que estão. Então, assim, quando você aceita, você age melhor. E quando você não aceita, você tende a perder mais. Isso fica muito claro, Cássio. Não sei se você já atendeu alguém ou já participou. No mercado financeiro tem uma operação que chama day trade, que a pessoa faz operações no mesmo dia na bolsa de valores. Então ela compra uma ação, uma moeda, e ela espera que aquela moeda suba um pouco mais, e ela vai vender um pouco mais caro, e o lucro entre o preço que ela pagou na compra e o preço que ela pagou na venda é lucro dela. Porém, às vezes a pessoa compra a moeda e a moeda, em vez de subir, ela desce. E aí você vai ter que vender ela por um preço e a diferença entre o preço que você pagou e se você vendeu mais barato pelo que o preço que você pagou, é prejuízo teu também, não é de mais ninguém. Aí o que acontece? Eu atendo muita gente que começa a fazer operações, né? E aí começa a ganhar dinheiro, tá feliz, leve, não tem o que perder, tá lá brincando e tal, e vai. Aí o que acontece? Chega um dia, essa pessoa ela toma um loss, né? Que chama, que ela perde dinheiro. Aí ela perde muito dinheiro em um único dia. E aí ela diz assim, caramba, como que eu perdi isso aqui? Meu Deus, agora eu tenho que recuperar. Cara, daí pra frente ela só perde. Não existe eu tenho que recuperar, não existe recuperar. Imagina que você tinha um dinheiro aqui, era, sei lá, $1.000. Aí você perdeu $500 numa única operação. Cara, não tem recuperar $500. Agora você tem $500, que é o que sobrou. O que você pode fazer com isso? A vida é daqui para frente. E o mercado financeiro ele é muito pontual, ele é muito rápido. Não dá tempo de você fazer de conta que não, vamos fazer de conta que não aconteceu. Não existe, cara. E se você entrar na outra operação no mesmo dia, em 30 minutos, você perde todo o teu dinheiro ali rapidamente, facilmente, se você for agido por eu tenho que recuperar. Então, eu vejo que a resiliência traz isso pra gente, dizer assim, cara, a situação atual é essa, eu tinha R$ 1.000 há 5 minutos atrás, agora eu tenho 500. Eu tenho 500, não interessa que eu tinha 1.000 lá atrás, não importa se foi há 5 minutos, há 5 anos ou há 5 décadas. Agora eu tenho isso, o que eu posso fazer com isso? Então, olhando para essa situação que a gente está vivendo agora, não interessa o que você tinha 20 dias atrás, interessa o que você tem hoje. O que você tem hoje? O que você pode fazer com o que você tem hoje? Ah, semana passada eu tinha minha casa mobiliada, tinha roupas, tinha tudo certo aqui e tal, não sei o que, ferramentas. Agora eu não tenho mais nada disso. Tá, beleza. O que sobrou? Sobrou a casa? A casa tá inteira? Tá, você tem a tua casa, né? Então vamos mobiliar de novo. O que a gente precisa? A gente precisa comprar um fogão? Vamos comprar um fogão? O que a gente tem hoje? A gente tem isso aqui. Eu tenho a minha família, eu tenho as minhas mãos. Ah, mas o trabalho que eu fazia não dá mais para eu fazer. Ok, você não nasceu naquele trabalho. O que dá para você fazer hoje? Dá uma olhada em volta. O que está à tua disposição? O que você pode fazer diferente, sabe? Isso é resiliência, sabe? Não é você querer que as coisas voltem a ser como era. É você aceitar como elas são hoje, para
você encontrar a tua força e fazer o que você pode fazer para construir o que você pode construir hoje. Sim, eu tento de alguma forma concordar com aquilo que aconteceu, porque se já aconteceu, não tem mais mudança, e me transformo a partir daquilo. O que eu posso fazer a partir daquilo? Nós temos vários exemplos de resiliência no mundo, no Brasil. Nelson Mandela foi preso por 27 anos, depois se tornou presidente. O Stephen Hawking, né, ele tinha 21 anos, foi diagnosticado com esclerose lateral, ia viver poucos anos, viveu até 70 e alguma coisa e transformou a física com contribuições extremas. Nós temos os teus exemplos, Rafael, de resiliência sobre as tuas empresas. Poderia nos contar rapidamente esses teus exemplos da parte de resiliência financeira que tu teve? Pois é, então, tem vários casos aí, né, na prática, no couro, né? Mas o mais forte, assim, foi quando a gente abriu nossa empresa lá em 2014, né, a nossa cafeteria, a gente vendeu a casa, né, e a gente colocou todo o dinheiro e abriu a empresa. Em 6 meses a gente faliu, perdeu tudo que tinha, ficou devendo uns 100 mil reais, assim. E a minha esposa Nossa, engravidou nesse período da nossa primeira filha. Então, assim, eu tava falido, ferrado, né? Com o bebê a caminho ainda. Foi o pior, digamos, o momento mais desesperador da minha vida, porque eu sempre fui educado que a minha reputação é a coisa mais importante que eu tenho. E naquele momento eu devia para fornecedores que eu sabia que era justo fazer aquele pagamento, mas eu não tinha de onde tirar aquele dinheiro. Eu não tinha, eu estava devendo, não conseguia nem pagar aluguel naquele momento da minha vida, ele estava complicado, né? E assim, foi muito complexo aquilo ali. Eu fiquei um ano, assim, talvez lutando contra aquilo ali, que era assim, eu não aceito, não aceito, não, eu vou resolver, vou recuperar, aquela ideia do vou recuperar e tal. E não existe recuperar. Existe você olhar para a tua vida atual e ver o que, que eu posso fazer hoje com o que eu tenho. Porque, cara, o que você tinha antes não tem mais. Não interessa o quanto você chore, o quanto você brigue, o quanto você reclame, não existe mais. Existe hoje. O que, que você tem hoje? E o que, que você pode fazer hoje com o que você tem hoje? E isso vai abrindo portas para você. Então, vou dar um exemplo. Acho que eu não te contei a história do pallet, né? Não contei, né? Aqui nas lives ainda. Não, não me tá. lembro. Pelo menos. Vou contar essa história porque, para mim, eu acho que exemplifica isso, né? É um exemplo disso. Depois que eu tive minha cafeteria, eu criei uma marca de café, uma torrefação de café, e eu vendia em alguns supermercados, padarias, em alguns lugares. E eu tinha um cliente que era o principal cliente, era uma rede de supermercados, tinha em 14 cidades, e ele era quase 90% do meu faturamento. Aí o que que aconteceu? Um dia cheguei lá, né? 6 meses depois que eu estava trabalhando com ele, esse cliente disse assim: Olha, Rafael, o teu café não vendeu o tanto que a gente esperava que vendesse e a gente está tirando ele de linha e não vai comprar mais. E aquilo para mim, porra, já não tava legal. Foi pior ainda, o cara que era 90% do meu faturamento meio que jogou a minha segunda empresa lá embaixo, né? E aquele mercado era o único que exigia que para eu entregasse em pallet, aqueles pallets de madeira, tudo viesse em cima do pallet. Sim. Os outros não precisavam pallet, era só levar em caixa. Então, quando aquele cliente parou de ser meu cliente, o pallet ficou na garagem sendo o exemplo do fracasso. Para mim, eu chegava em casa, olhava para o pallet e dizia: Olha ali, ó, tua segunda empresa afundando, tá vendo, Rafael? Aquelas histórias que você contava sobre a primeira empresa, não é a empresa o problema é você que é um fracasso, você que toma decisões erradas, você que faz tudo errado e tal. E aquele pallet era o exemplo para mim. Até que um dia eu falei: Cara, não interessa, esse cliente não vai mais comprar de mim, então eu preciso fazer alguma coisa com esse pallet. Fiz um banco de jardim, serrei ele, parafusei, peguei no Pinterest um modelo bonito, um design legal e tal, fiz um banco de jardim, invernizei, ficou legal. Todo mundo que ia lá em casa dizia assim: Rafael, que banco bonito, cara, que design diferente, nossa, que legal, né? É diferente do normal e tal, que legal. Aí beleza, só que eu não sentia prazer em sentar naquele banco, sabe? Porque para mim ele ainda era símbolo do fracasso, eu sabia o que estava lá, né? Eu falei: Sim. Cara, eu vou vender esse banco. Bati foto, coloquei na OLX, né? Coloquei para vender o banco por R$ 60. Pensa, um banco de 2 lugares, invernizado, bonitão, assim, né? Bem firme por R$ 60, era quase de graça. No mesmo dia eu vendi. Aí quando eu estava voltando para casa, né? Quando eu fui excluir o anúncio, uma pessoa me perguntou assim: Rafael, você tem 3 desses? Eu falei: Cara, se você me der 2 dias, eu tenho. Porque eu fiz a conta seguinte: R$ 60 eu comprava o pallet usado a R$ 10. Sim. Então me dava 50 de lucro cada banco. Vezes 3 dava 150. Eu já tinha os parafusos, o verniz, era só o meu tempo mesmo. Naquele tempo eu estava ferrado. Falei: Vamos lá, né? Aí eu comecei a fazer móveis de madeira, né? Eu fiquei um ano fazendo isso. Fabricava tudo nessa linha mais rústica, assim, sabe? Depois o estilo mais demolição. Então, mesa de jardim, banco, fazia coisa assim e vendia. E, cara, foi ali que eu paguei as minhas contas e que eu consegui respirar de volta e voltar a viver, sabe? Assim, que eu adquiri a minha
independência de volta e paguei o que estava lá atrás, sabe? Fazendo móveis, assim. E, cara, eu nunca ia conseguir fazer os móveis se eu não aceitasse aquela derrota, sabe? Tipo, eu olhei para aquele pallet e eu tava mantendo ele lá, não, aquela empresa vai voltar, eu vou ter outro mercado e vai dar certo, até que uma hora que eu disse assim, cara, não vai, né? Não interessa. Esse pallet não me serve hoje. Se for preciso, no futuro eu compro outro, mas agora ele não me serve. E quando eu aceitei aquilo ali, aquilo que era o pior exemplo do fracasso foi a porta de entrada para o novo negócio, foi a saída que tinha, né, que a minha vida trouxe para eu poder fazer as coisas darem certo. Por quê? Porque eu aceitei onde eu estava naquele momento, entendeu? Então imagina se eu não tivesse aceitado, se não, eu sou um produtor de café, capaz que eu vou fazer banco, que eu vou vender, que eu vou não sei o que lá e tal. E cara, aquilo ali mudou a minha vida. Então assim, a gente precisa desconstruir quem a gente é para a gente poder construir algo novo. E às vezes, quando a gente não faz isso, a vida faz isso pela gente. Então, talvez aquela falência financeira, aquele fim de relacionamento, aquele ciclo que se fechou na tua vida, está querendo que você evolua, que você faça algo diferente. E a dor que você está sentindo não é culpa de Deus, do universo, da fonte. A dor que você está sentindo é o teu apego a querer que as coisas sejam do jeito que eram. E elas não são mais do jeito que eram. Agora é diferente. Quanto antes você aceitar isso, antes você acolhe a tua força para você fazer o que precisa ser feito para seguir em frente. Perfeito. Que exemplo fantástico. E aí perceba a tua capacidade de é um camaleão, né? Fazendo móveis, se adaptando de todas as formas. E interessante que aí tu pega a mensagem ali, opa, se tu me der um tempo, eu já faço mais três. Tu não fica Claro. pensando muito, o universo te manda a mensagem, tu aceita ela e vai se transformando e vai usando o que tu tem. Ah, o que que eu posso fazer hoje, que é a frase que tu utilizou, né? Então, É, esse é um exemplo claro de resiliência, é. mais claro que isso, impossível. E Só um uma detalhe que o coisa. Cláudio colocou aqui. Ó, o Cláudio é nosso parceiro. Perfeito, estou faz 15 dias aqui em Guaíba, acompanhando e ajudando um pouco nos abrigos. Que Tem legal, pessoas que parabéns. perderam tudo, tem pessoas que perderam tudo e estão ajudando as outras pessoas, e outros que não perderam nada e estão reclamando. Uhum. Ele colocou, né, para te ver como cada um, às vezes a gente pensa que as pessoas vão melhorar após a tragédia, vão melhorar após o coronavírus. Tem pessoas que acabam piorando após essas tragédias. E não é Uhum. isso que é uma mensagem, vai precisar de algo diferente. Uhum. Mas então, E às vezes você vai esse ver teu que tem gente exemplo de que tá mais. resiliência foi uma coisa fantástica, né? Às vezes você vai ver que tem gente que está mais desesperada com a tragédia e que simplesmente na vida dela não afetou nada, né? E tem gente que está lá, que perdeu tudo e está lá acolhendo, cuidando, né? Ajudando os outros. É muito curioso isso, como o ser humano funciona, né? Sim, teve um senhor ali que eu estava vendo no noticiário que ele virou meio que o exemplo, ele estava sorrindo e dando exemplo, e eu tô vivo, e o que importa é que a gente vai seguir em frente e sorrindo, né? Sorrindo na tragédia. E tem pessoas que estão criticando as pessoas que daqui a pouco estão trabalhando, estão vendendo curso. Ficar se culpando nesse momento adianta alguma coisa, pessoal? Ficar sem fazer nada, se culpando, se fechando. A gente faz o que pode, né, com o que a gente tem, mas criticar os outros também, pessoas que estão incomodadas com a reação de outras pessoas, querendo que as pessoas reajam como elas acham que tem que reagir Uhum, nessa situação. exatamente. E a gente sentar e chorar, muda alguma coisa? A gente dizer, ai, coitadinho, pobrezinho, muda alguma coisa? Não muda nada, cara. O que muda é você agir, você fazer, você conversar com as pessoas, você empoderar, você devolver a esperança para as pessoas, fazer elas se lembrar que elas perderam só coisas materiais, mas que o que é mais importante está lá, a vida está lá, a família está lá, elas vão construir, seja lá o que for que elas perderam, elas construíram nessa vida, não é que elas são. E elas podem construir de novo e agora vai ser mais rápido, só que elas precisam olhar para a vida atual e ver o que sobrou, ver o que tem, e fazer o que dá para fazer com o que tem. Né? Às vezes a gente fica esperando condições ideais ou as mesmas condições de antes para fazer e talvez não aconteça isso agora, talvez você precise fazer diferente. Mas, Cássio, fazendo um paralelo aqui, eu queria falar um pouco da minha história, porque assim, como é que eu fui de móveis para terapia? Porque o que Sim. acontece? Eu estava fabricando móveis, estava ganhando dinheiro, estava vivendo, a vida estava dando certo, assim, a margem de lucro do móvel é legal, eu tinha clientela, as pessoas estavam me procurando e tal. Só que o que que aconteceu, cara? Eu percebi o seguinte, na minha cabeça, eu queria ter uma grande fábrica de móveis, eu queria ter centenas de funcionários, exportar para o mundo inteiro, eu queria, né, vender em redes, assim. Mas na vida real, eu só tinha o pedido que eu estava fazendo na hora e no máximo mais um.
Eu nunca tinha pedidos que justificassem eu comprar um equipamento moderno, alugar uma sala maior, contratar pessoas. Eu estava sobrevivendo de novo. Sim. Aí eu parei para pensar, cara, é a minha terceira empresa depois de um serviço público federal e eu estou aqui patinando, estou sobrevivendo. Quer dizer que tem um programa dentro de mim que está fazendo essa realidade acontecer. E se eu não entender que programa é esse, não mudar isso, eu vou ter uma quarta, uma quinta, uma décima empresa e vou continuar patinando. E isso fez assim, cara, eu preciso entender que merda é essa, né? E aí eu entrei nesse mundo do autoconhecimento primeiro como paciente, eu fiz tudo que é tipo de terapia que você imaginar no mundo, eu fiz como paciente. Fiz microfisioterapia, fiz reiki, barra de ácidos, constelação familiar, hipnose, PNL, cara, eu fiz limpeza energética espiritual, eu fiz massagem bioenergética, você imaginar, eu fiz, alguém me dizia terapia de não sei o que, eu falei, vou, não precisa nem falar o que é, eu vou, se vai me ajudar, eu vou. Aí o que, que eu fiz? Eu fiz esse processo e eu comecei a procurar saber mais sobre isso, fazer cursos, né, de formação, e eu virei voluntário e comecei a atender pessoas de forma voluntária e tal, e de repente virou um movimento, criei canal no YouTube, no Spotify, para compartilhar o que eu estava aprendendo. Eu nunca imaginei que isso aqui ia ser minha profissão, nunca imaginei. Eu comecei a fazer isso para ajudar as pessoas a sair daquele lugar onde eu estava, né, e de repente virou um movimento, sabe, e estou aqui agora, formo pessoas, né, e dou cursos presenciais, à distância e tal, e eu sinto que eu estou onde eu devia estar, sabe? Eu sinto que a vida inteira me preparou para estar aqui agora, sabe? Cada pessoa que eu ajudo, cada alma que eu toco, que ajuda aquela pessoa a viver melhor, eu sinto que alimenta a minha alma, sabe? Me faz saber que eu estou onde eu devia estar, que é legal, que tudo que eu vivi me preparou para isso, sabe? E eu sei que você que está assistindo isso pode ter isso também. E o caminho para isso é você se conhecer, você saber o que te faz bem, o que te faz leve, como é que você funciona, sabe? Que botões te levam para frente, que botões te puxam para trás e como dominar esse processo do autoconhecimento aí, tá? E vai ser um prazer te ajudar nisso, porque eu vou estar em Santo Ângelo dias 25 e 26 de maio agora, daqui 10 dias, né? Hoje é dia 15 de maio, daqui 10 dias, então não nesse fim de semana, no próximo, sábado e domingo o dia inteiro aí a gente vai compartilhar demais isso aí. Se você viu essa série de lives aqui, quanto conteúdo a gente compartilhou, quanto você aprendeu, quantas experiências tiveram aqui, isso aqui é a pontinha do iceberg, assim, sabe? Quando você estiver lá no curso, você vai viver coisas que não tem como eu te explicar, mas você vai sentir aqui dentro. A gente vai chorar, a gente vai se libertar de traumas de infância, vai soltar crenças, você vai ajudar a curar os teus colegas vão te ajudar, a gente cria uma família, uma unidade que não tem como explicar, sabe? Mas é incrível, é poderoso mesmo, sabe? Você sai de lá com um novo senso de propósito. Não quer dizer que você precise mudar de profissão, às vezes você só tem um propósito que te dá gás para fazer o que você faz ainda melhor, entendeu? E você vai poder ajudar, vai ser de lá com conhecimento profissional que pode te ajudar os teus familiares, teus pais, amigos, irmãos, professores. Você vai ter um conhecimento que é profissional, que você pode usar para curar a tua vida, ou você pode usar profissionalmente, atendendo outras pessoas, sendo colega do Cássio aí, ajudando a transformar o mundo um lugar melhor, ganhando dinheiro, podendo levar amor, liberdade, autoconhecimento para as pessoas, e vai ser um prazer te guiar nesse processo aí, tá bom? Só que você tem que agir rápido aí, porque só tem 10 dias e não tem muitas vagas mais, né, Cássio? Sim, a tua agenda de atendimentos já está preenchida, né? Encerramos os atendimentos. E o curso ainda temos aí 2 ou 3 indecisos, pessoas que ainda estão me chamando. Vamos tentar fechar agora até essa sexta-feira, provavelmente, para nós organizarmos essa turma. Mas eu acho que nada se compara a uma imersão, a 2 dias juntos, né? Manhã e tarde, e tira dúvida e questiona, e mais uma dúvida, e mais uma ferramenta. Então, todo mundo em prol dessa evolução, de atingir o máximo potencial, soltar o que está me pesando para baixo, o que, que eu não consigo parar de fazer, o que, que eu quero fazer. Então, essa coisa do autoconhecimento, entender as emoções, acessar, né, baixar o nosso nível de consciência um pouquinho para sentir realmente esse processo. E é o que o Rafael vai passar agora uma ferramenta para nós, pessoal. Compartilhem essa live agora, antes de a gente conversar um pouquinho sobre o que, que ele vai fazer para nós, com quem precisa de algo, quem passou por situações difíceis. Eu acho que a tua ferramenta hoje, o teu exercício terá que ser justamente em torno dessa questão, né, da resiliência e da transformação. Vocês podem colocar também algumas coisas aqui que vocês querem transformar, comentem aqui, gostaria disso, daquilo, mas eu acho que seria esse tema, pessoal. Compartilhem a live, coraçãozinhos, né, curtidas para o Instagram oferecer para mais pessoas esse conhecimento. Depois ficará disponível também no YouTube, no Spotify, o Rafael coloca lá, vocês podem acessar essas informações. Mas o que tu pensou em nos
transmitir hoje. E outra coisa interessante que tu aprendeu todo esse teu conhecimento e tu transbordou, tu passou adiante, não ficou só para ti. Eu me transformei, eu mudei, eu melhorei, eu vou guardar para mim isso. Eu passo para todo mundo, eu faço lives, eu faço conteúdo diariamente. Então isso que é o mais lindo também no teu trabalho de transformação, que tu vai tocando outras pessoas. Esse conteúdo aqui é um conteúdo riquíssimo sem ganhar nada. O teu Spotify também. Então é realmente oferecendo para as pessoas o que elas precisam muitas vezes. Então o que tu pensou e quais são os exercícios que nós temos para hoje? Quais são as hipnoses que tu vai nos oferecer? Beleza, maravilha. Antes de falar desse exercício aqui, queria falar disso que você falou aí. Quando eu criei o canal do YouTube, primeiro, o Spotify veio depois. O Spotify já tem 3 milhões de visualizações, o YouTube tem 1 milhão só. E ele tem quase 2 anos a mais. Você vê como o Spotify é muito mais, né, muito mais ouvido do que o YouTube. Quando eu criei o canal, eu fazia as lives e entregava conteúdos, vídeos curtos, né, do que estava na minha bagagem naquele momento, compartilhava. E aí um dia eu senti que eu devia fazer uma auto-hipnose, né? Pegar todas essas ferramentas que eu tinha e colocar uma auto-hipnose com processo guiado com as ferramentas que eu tinha para uma determinada questão. E a primeira que eu decidi fazer era a do luto, porque o luto era uma coisa que dói, o que mais faz as pessoas estarem em depressão é não aceitar a perda de alguém, né? E eu peguei, fui lá e comecei a gravar a auto-hipnose e comecei a falar e coloquei tudo que eu tinha. Quando eu vi, eu coloquei todas as ferramentas que eu tinha. Tinha umas 10 ferramentas naquela época. Coloquei tudo naquela auto-hipnose, né? Coloquei tudo que eu tinha lá para ressignificar de várias formas diferentes. Aí eu terminei de gravar, postei. A hora que eu postei, eu falei assim, Rafael, como é que você pode ser tão idiota, né? Porque assim, veja bem, você pegou tudo que você tinha e colocou aqui. E se alguém te procurar para você tratar e tal, tá tudo lá. Como é que as pessoas vão te pagar, sei lá, para ter uma coisa? Porque essa época eu já tinha, né, começado a ter as lives e tal, né? Eu falei assim, como é que você colocou, entregou tudo que você tinha, assim, de graça e tal? E eu fui dormir com aquele pensamento, né? No outro dia de manhã, teve um colega, um amigo, enfim, ele mandou uma mensagem e falou assim, Rafael, eu tive acesso a um curso aqui, não sei o que e tal, eu queria mandar para você e tal. Ele me mandou, cara, tinha mais de 20 ferramentas, assim, de várias coisas, muito mais legais do que o que eu tinha naquele momento, muito mais transformadoras. E eu senti que, assim, foi um recado do universo, assim, sabe? Compartilhe o que você tem, que você ganha mais. Sabe? Se eu não tivesse compartilhado, eu tenho certeza que eu não ia ganhar aquilo no dia seguinte. Eu ganhei aquilo como uma premiação por eu ter feito o que eu fiz, entendeu? Então, de lá para cá, eu trouxe esse aprendizado. Cara, eu compartilho o que eu tenho, sabe? Porque eu sei que isso aqui, de alguma forma, ajuda as pessoas. Porque assistir uma live, fazer uma auto-hipnose não substitui um atendimento individual. Não substitui estar num evento presencial, não substitui, são coisas diferentes, sabe? Às vezes a ferramenta é a mesma, mas o jeito de aplicar, você sentir a outra pessoa do outro lado, muda completamente, tá tudo diferente, entendeu? Então, assim, eu compartilho porque eu sinto que essa é a minha missão. Eu tô aqui para compartilhar com as pessoas, sabe? Eu tô aqui porque eu sinto que a minha missão é, de alguma forma, tornar o mundo um lugar melhor, fazendo as pessoas se sentirem melhores, porque eu realmente acredito que não existe lá fora, sabe? Eu tenho 2 filhas, eu quero que o mundo seja melhor para as minhas filhas. E para isso a gente precisa ter pessoas melhores. E para ter pessoas melhores, a gente precisa fazer com que as pessoas se libertem das dores emocionais que estão fazendo elas talvez agirem de uma forma cruel, rude, egoísta, né? Então eu estou fazendo a minha parte, essa é a minha forma de fazer isso, sabe? Eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho, fizer o que está no teu alcance, a gente consegue fazer isso, porque todo mundo está compartilhando essa mesma casa, né? Não tem lá fora, não tem lá fora, essa é a nossa casa. Então, se todo mundo fizer a sua parte, fica melhor, tá? Mas agora vamos lá, então. O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer justamente por essa questão de resiliência. Então, assim, ó, se você tem alguma coisa que você perdeu, seja na enchente, seja no trabalho, seja numa profissão, seja alguma coisa que você sentia que aquilo era a tua vida e que você não está aceitando aquela perda, você está remoendo aquilo ali, cara, esse exercício aqui é para você aceitar o momento atual, aceitar o que tem, para você soltar aquilo e poder viver melhor. Beleza? Então, eu vou convidar vocês aí para fechar os olhos aí, fazer uma respiração bem profunda aí. Sinta o ar entrando pelo teu nariz, indo para os teus pulmões. Eu quero que você só relaxe. Não tem jeito certo ou jeito errado, tem só o teu jeito. Se permita relaxar e mais profundamente. Sinta uma luz da cor do relaxamento. Vá respirando essa cor, vá sentindo essa luz entrando mais e mais em você. E à medida que você vai sentindo essa luz entrando em você, eu quero que você se conecte, encontre dentro de você aquele sentimento que está te atrapalhando, aquele sentimento de perda, aquela tristeza. Eu quero que você veja na tua frente aquilo que você tinha e que não tem mais, aquilo que você queria de volta. Eu quero que você veja aquela cena, talvez da tragédia, da destruição, aquilo que você perdeu. Eu quero que você deixe esse sentimento crescer agora.
Porque a gente fica tanto tempo fugindo do sentimento, a gente fica tentando evitar ele. Não evite agora. Deixa ele vir. Não importa se te der vontade de chorar, se te der vontade de gritar. Não tem problema. Põe isso para fora. Sinta o sentimento que está aí dentro. Deixe esse sentimento ficar mais forte, mais intenso. E reconheça tudo aquilo que você queria ter de volta e veja como é importante. Aquilo foi importante para você. E como aquilo faz falta. E como seria bom se aquilo pudesse estar aqui agora. Reconheça isso. Mas eu quero que você deixe esse sentimento, à medida que você vai sentindo ele, eu quero que você sinta que ele vai saindo para fora de você. Como se ele fosse assim, tipo uma fumaça que vai saindo pelo teu coração, como se abrisse uma portinha no teu coração e ele vai saindo. Sinta que cada vez que você expira, você joga para fora essa fumaça. Eu quero que você deixe isso sair de você. Isso aí não é teu. Você não nasceu com esse sentimento. Aquelas coisas que você tinha, elas não vieram para a tua vida para te deixar o gosto da falta. Elas vieram para a tua vida para te fazer feliz. E você está sentindo falta foi porque aquilo te fez feliz em algum momento. Então eu quero que nesse momento você escolha soltar essa falta. Eu quero que você escolha substituir essa falta dentro de você pela alegria que aquilo te deu quando chegou na tua vida. Eu quero que você veja como se pudesse ver a tela na tua frente dividida em dois. De um lado, a destruição e a falta. E de outro lado, o bem-estar que aquilo te deu quando chegou. Eu quero que você escolha respirar o ar que vem do lado bom. Esse ar que te preenche, a alegria que isso te trouxe. Veja como você se sentiu feliz conquistando, comprando, tendo essas coisas, cada uma dessas coisas. Quero que você veja como isso te tornou grande, como isso te deu uma leveza, uma alegria. Eu quero que você olhe para o lado da falta e assopre aquela fumaça tóxica que está dentro de você e jogue para fora. E olhe para o lado bom e inspire, sinta esse ar colorido entrando e ocupando espaço dentro de você e assopre para fora tudo aquilo que não te serve mais. Inspire a energia boa do lado bom e expire isso que não serve mais. Assopre para fora. Agora eu quero que você olhe para aquilo tudo que está desse lado, que está aí na tua frente, esses dois lados juntos. Eu quero que você olhe para essas duas coisas, o lado bom e o lado ruim. Eu quero que você escolha pegar o lado ruim daquilo e diminuir, como se pudesse diminuir de tamanho. Vai diminuindo essa tela, que nem a gente diminui uma foto no celular, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Deixa menor, não importa o tamanho da dor que tem. Quando você faz isso, você diminui a dor também. Diminua mais, mais. E agora eu quero que você veja aquele lado bom maior, o lado ruim bem pequeno. Eu quero que você olhe para tudo isso agora, eu quero que você entenda que isso aqui, por algum motivo, não faz mais parte da tua vida. E não importa se você gosta, não importa se você queria, não importa se você concorda, não importa se você acha justo, não importa nada disso, porque você não escolheu tirar isso da tua vida. Mas por algum motivo, isso não está mais. Então eu quero que você simplesmente veja que agora é como se essa tela fosse empurrada para longe de você. Eu quero que você veja que você tenta ir lá pegar essa coisa com as suas mãos, mas sinta que tem uma força que te impede, como se tivesse uma barreira aqui que não te deixa atravessar. E veja isso indo para longe de você. E você tentando chegar lá atrás, essa barreira te segurando, essa barreira não te deixa ir. E você fica bravo e você tenta sair dessa barreira, mas você não consegue. Aquela coisa vai mais longe. E você vê como se aquilo estivesse escorrendo pelos teus dedos, indo cada vez mais longe. Eu quero que você sinta que não importa o quanto você grite, chore, quanto você peça, aquilo vai, porque não está no teu controle. Deixa aí. Até que aquilo desaparece. E quando aquilo tudo desaparece, eu quero que você sinta aquele vazio crescendo dentro de você, aquela sensação de falta, de ausência, de perda, de dor. E nesse momento agora, eu quero que você olhe para o que é essa barreira que está te segurando. Eu quero que você vire de costas e olhe para o outro lado, de onde é que vem essa barreira. O que tem do outro lado? Eu quero que você veja que aqui do outro lado tem a próxima grande conquista da tua vida. O que é que tem aqui? Pode ser que você esteja vendo, pode ser que você não esteja vendo, mas você sabe que tem. Eu quero que você veja o que tem de grandioso, de incrível que está te esperando aqui agora. Eu quero que você veja que isso tudo que estava te segurando não estava te impedindo de chegar naquilo lá, mas na verdade estava te trazendo para o novo. O que é que tem no novo? Eu quero que você respire esse ar do novo. Qual é o cheiro que tem aqui nesse ar novo? Quero que você sinta essa sensação boa. Eu quero que você se veja nesse novo. E sinta quantas coisas incríveis estão aqui te esperando. Eu quero que você se lembre, enquanto você olha para esse novo,
Eu quero que você se lembre quantas vezes a vida te surpreendeu positivamente. Quantas coisas vieram para você que não foi você que construiu, não foi você que fez acontecer, aquilo só veio, chegou para você e você recebeu. Quero que você veja quantas coisas incríveis simplesmente chegaram para você. Talvez relacionamentos incríveis com pessoas incríveis, talvez trabalhos que chegaram para você. Não foi você que foi lá correr atrás, aquilo chegou. Talvez uma oportunidade de um imóvel, talvez o teu filho quando chegou, como é que foi? Quero que você veja quantas coisas, quantas bênçãos a vida te deu sem você precisar se esforçar por isso, só chegou. Eu quero que você se permita receber agora o que a vida tem para você. Entenda que aquilo que aconteceu lá atrás precisava abrir espaço para algo novo entrar na tua vida. E aquilo que você estava tão apegado lá atrás já foi novo para você em algum momento. E como é você poder se abrir para o novo agora? E você poder aceitar esse novo. E você poder ter a certeza que esse novo é incrível, que esse novo é maravilhoso. E que a partir de agora você pode se refazer, se divertir. Eu quero que você respire essa sensação boa. Eu quero que você veja aqui desse lado do novo o que, que você pode fazer a respeito disso. O que está no teu controle. Porque o que não está no teu controle, não importa o quanto você se preocupe, o quanto você se desespere, não está no teu controle, não depende de você. Mas o que está no teu controle? O que, que você pode fazer para tornar esse novo real? O que, que você pode fazer hoje, amanhã, semana que vem? O que, que você não estava vendo, no que você pode ver agora? Eu quero que você veja isso, veja o que está aí na tua cara, que você não estava vendo, mas que agora você pode ver. Eu quero que você vá trazendo esse novo para a tua vida e vá se associando a esse novo. E vá trazendo isso com você. E defina isso como um novo normal. E a partir de agora, sempre que você olhar com saudade daquilo, para aquilo que não está mais lá, você vai ver tudo que tem aqui. E a oportunidade de construir coisas incríveis que tem aqui. Então agora vá trazendo isso com você, eu vou contar de 1 até 7, e no 7 você pode abrir os olhos, e quando você abrir os olhos, você materializa essa transformação e traz esse novo sentimento em 1, em 2, vai voltando, em 3, se sentindo cada vez mais leve, 4, vai voltando, em 5, voltando mais e mais, e 6, vai voltando, e 7. Seja bem-vindo ao novo. Muito bem, que maravilha! Todo mundo se transformando com esse exercício, acessando o novo, acessando o que nós precisamos, né? E aquela frase: se você não se transforma, a vida vai te transformar. Então vamos nos transformar através desses exercícios e desse movimento que o Rafael proporciona para nós com essa hipnose, né? E o que é legal da Inclusive, hipnose, o que é legal da hipnose é que assim, você não precisa saber o que é o novo de cada um. Né? A pessoa que acessa. Isso que é legal, que é um movimento interno, é um processo interno. Eu não tenho que saber qual é o teu novo. Você viu, você acessou. A Itamara falou, eu vi um novo, né? Sim, um novo normal, que é bom demais. A Bruna falou que adorou. Então, esse que é o legal do processo, sabe? Ele te permite acessar as informações que estão dentro de você. E não ia ser legal você dominar essa ferramenta e você mesmo poder fazer isso com a tua vida, você poder guiar as pessoas que se amam nesse processo? Então eu vou ensinar isso, pô. Vem comigo, vai ser bacana. Dias 25 e 26 em Santo Ângelo aí, tenho certeza que você não vai se arrepender, vai ser o melhor investimento da tua vida, tá bom? exatamente, pessoal. Dúvidas, nos procurem aqui, pode ser pelo arroba do Instagram, né? Também tem ali no YouTube, mas arroba Cassius Mainardi, arroba Rafael Vieleski. Enviem as dúvidas, as confirmações. Inclusive aquela questão que tu falou do Spotify, nós aqui da nossa família te conhecemos pelo Spotify. Aí Viu? tu virou terapeuta da minha esposa, do meu filho, e agora vai vir dar um curso aqui, né? Olha só que fantástico esse movimento do universo. Legal. Então, gratidão a todos que participaram aqui, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa coisa da resiliência, essa adaptação, essa compreensão e a importância de investir em autoconhecimento, sentir o que está passando, nos conhecermos melhor para a gente ter essa força para lidar nesses momentos difíceis. E através da hipnose, dessas formações, essa imersão que nós teremos aqui em Santo Ângelo, 25 e 26 de maio, uma coisa fantástica. A agenda do Rafael já fechou para atendimentos. Qualquer coisa, me escrevam, me procurem, escrevam para o Rafael também, que ele passa os contatos para mim. Mas gratidão a todos que participaram. Qualquer dúvida, me escrevam. E deixo para te encerrar aí com alguma mensagem, Rafael. Boa noite, pessoal.
Não, eu só queria dizer, né, lembrar que o Cassius vai estar lá também, né? Você já conhece o Cassius, você já fez atendimento com ele, você já sabe da seriedade, do compromisso dele. Aproveita, são 2 dias inteiros aí para tirar dúvida, para compartilhar tudo isso, sabe? A gente vai aprender junto, trocar experiências junto, entendeu? Então vamos lá, porque isso aí é um baita momento, uma baita oportunidade que está à tua disposição aí agora de ter, né, muito tempo com a gente para a gente aprender, trocar junto e a gente poder crescer juntos, tá bom? Muito obrigado aí, um Muito bem, grande abraço para pessoal. todos, boa noite. Obrigado. Boa noite para todos. Bom descanso.